Então vamos começar a nossa aula de hoje, a quarta aula do primeiro módulo. A gente vai concluir esse primeiro módulo, que é a introdução do Tânia. Essa aula nós vamos fazer em elevação da alma de Leizer Ben Melach Halevi, o pai do nosso amigo Chaim Cláudio Coquer, que ele tenha uma elevação, a maior de todas as elevações da alma, que essa semana o Yortzeit dele, o primeiro Yortzeit, e que a maior elevação da alma dele é descer aqui num corpo de volta na ressurreição dos falecidos. Amém. Seja já. Muito bem. Hoje é um dia muito especial. Hoje, nada é por acaso, 24 de TV, agora à noite, já entramos no Yortzeit, na data de falecimento do primeiro Rebbe, o autor do Tânia. Tem uma data muito forte, é sabido na tradição judaica, que a data de falecimento de um tzadik é uma data muito forte e que ele atua trazendo milagres aqui no mundo, e todos os atos que ele fez se revelam nesse dia mais do que qualquer outro dia. Então, nada mais propício de estudarmos o Tânia, né, nesse dia tão especial. Muito bom. Nós estávamos fazendo o gancho de onde nós paramos. Nós falamos, de maneira geral, na aula passada, qual que é a fonte e a raiz do mal. Qual que é a fonte do mal? É o ego. Né? O ego é uma natureza que Hashem colocou dentro de cada ser humano, e que isso é o centro de cada pessoa. A pessoa está muito envolvida, faz parte da essência da pessoa, o ego, tanto de sobrevivência, de todos os aspectos. O ego é uma força, é uma natureza que Deus colocou em cada um, mas desse ego é que vem todos os desvios de comportamento de uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que sente inveja, por quê? Porque ela se acha o centro de tudo. Então, como pode ser que o outro tem e eu não tenho? Então, ela sente inveja. Ou ela sente raiva, porque quando alguém fez alguma coisa com ela, quem é você para fazer? Que eu me considero acima dos outros. Ego. Se tem uma coisa boa e gostosa, eu mereço. Quer dizer, os desejos, né? A pessoa também é por conta do ego. E se você analisa todas as falhas, o orgulho, que a pessoa se acha o maior, de novo, o ego, né? Quer dizer, a raiz de todos os males é o ego. A gente estava falando, na verdade, estava analisando que a proposta da Hassidut é justamente chegar na causa do problema e mexer lá, que é o caminho longo e curto, que não é o caminho mais difícil, né? Chegar, realmente mexer na causa, não só tratar o sintoma. Tratar o sintoma de um lado, até resolve, mas não resolve 100%. Né? Porque você tratou o sintoma agora, pode voltar a qualquer hora de novo, você vai ter que tratar de novo, certo? Você está tratando paliativamente, só superficialmente, mas na prática não está tendo, isso não traz necessariamente uma melhora definitiva, tá? Agora, quando você vai na causa, você tenta arrumar as coisas na causa, aí sim você consegue realmente resolver o problema. Agora, para você ir na causa, é muito mais difícil. A gente deu o exemplo, por exemplo, do médico especialista. Tem o clínico geral, que quando você tem um problema de bolhas, sei lá, de coisas na pele, ele dá um creme. Um especialista, ele vai atrás para saber qual é a causa no sangue, qual o problema que tem o sangue, e ele vai procurar tratar a causa. Você tratou a causa, não vai mais ter problema nenhum, acabou, problema resolvido. Mas para ele chegar a isso, ele precisou estudar muitos anos e vários anos a mais do que um clínico geral, certo? Quer dizer, é um caminho muito mais longo, mas é um caminho realmente que resolve, né? Esse é o exemplo que a gente tinha dado.
Então aqui também a Hassidut tem a proposta de chegar na causa, mas aí a gente perguntou como é possível você modificar a causa. Quando a gente fala que o ego é a causa de todos os males, como você consegue mudar essa natureza? Como você consegue mexer nessa natureza? Afinal, é uma natureza que Deus dotou você. Deus colocou em você essa natureza. Como um ser humano consegue modificar uma natureza que Deus colocou? Então vem a Hassidut e nos ensina e nos revela algo novo que a gente não sabia. O quê? Ele revela que dentro de nós temos uma essência mais profunda ainda do que a essência animal, que é o ego, e essa essência se chama Deus. Deus, ele colocou a sua própria essência dentro de cada Yehudi, de tal maneira que isso é até mais profundo, é uma essência mais profunda dentro da pessoa. Só a questão é que essa essência divina, esse eu divino, nós também somos um eu divino, né? Esse eu divino não está revelado. Então, normalmente o que está revelado é o eu animal, e por isso que sempre o ego é o centro. Mas se algum momento a gente conseguir revelar essa essência divina, esse eu divino, automaticamente o eu animal vai ser inibido. Por quê? Porque são dois contrários. O eu animal, essa essência que cada um de nós somos, é que nós somos o centro de tudo. Tudo gira em torno. E a essência divina é que não existe nada, só existe Deus. Deus é o centro de tudo. Só existe Deus e tudo gira em torno, né? Então não pode ter os dois juntos ao mesmo tempo. Então se a gente conseguir revelar essa essência mais profunda que nós temos dentro de nós, então aí a gente conseguiu chegar na causa e a gente inibe o eu animal, que é a causa de todos os males. Esse é o caminho da Hassidut. Óbvio que para você chegar nisso é um caminho muito longo, é muito difícil. Não é como o Mussar, por exemplo, que é uma linha no judaísmo. O Mussar tem como proposta tratar cada defeito cada desvio de comportamento, tratando aquele defeito específico. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa, então o Mussar descreve qual é o mal que representa o orgulho, e ele traz as fontes rabínicas e da Torá sobre o quanto negativo é ser orgulhoso, e ele traz a recompensa daquele que consegue se esforçar, se abnegar, se anular, combater essa característica de orgulho, e assim a pessoa ela trata daquele problema específico. Isso seria mais ou menos um caminho muito especial também, lógico que é um dos caminhos do judaísmo, e todos os caminhos levam para o mesmo objetivo, mas aqui é tratar do sintoma. Você está tratando, tem essa característica, então você tenta tratar do sintoma. Isso não resolve, na verdade, isso não resolve o problema definitivamente, porque a causa está lá dentro e a cada momento isso pode voltar, se não através do orgulho, através de outros defeitos de comportamentos que, tá certo? Então, a Hassidut justamente visa o quê? Chegar na essência e mexer na essência para que a gente consiga realmente resolver definitivamente o problema, certo? Ok. Tá. Aí a gente explicou na aula passada como você revela essa essência. Tudo bem? Bom. Pode sentar na mesa, quiser? Quer sentar na mesa? Eu vou sentar. Senta. Sim. Pega uma folha. Tá. Muito bem. Então a gente falou que, na verdade, o Zohar, que é o livro da Kabbalah, ele diz que são 3 níveis que existem: o povo de Israel, a Torá e Deus, né? E como funciona? Quando a Torá é o meio que conecta o povo de Israel com Deus, tá? Muito bem. E nesses 3 níveis existe 2 dimensões cada um deles. Existe a dimensão revelada, existe a dimensão oculta, né? Mais profunda. Então, quando você estuda a Torá na parte revelada da Torá, então isso
faz com que se revele a sua parte revelada, que seria emoções e intelecto, que essas quando a gente fala de emoções e intelecto, é aquilo que está revelado na pessoa. Não estamos falando daquela essência mais profunda, assim, das emoções e intelecto. E você conecta com a parte revelada sua com a parte revelada de Deus. Como Deus ele se encontra dentro dos mundos, isso seria como Deus, a parte revelada. Agora, quando você estuda a parte mais profunda da Torá, a alma da Torá, que isso é a Hassidut, a Kabbalah, a Hassidut, então você revela, você toca na parte mais profunda da pessoa, que ela é aquela essência divina, né? Que é aquele ponto divino que tem dentro de cada um, que é a nossa essência mais profunda, mais profundo do que a essência animal, é o nosso eu divino, e você conecta a nossa essência mais profunda com a essência profunda de Deus, que é como Deus está transcendente acima dos mundos, Deus, né, a essência de Hashem. Muito bem, então nós vemos aqui que para você realmente chegar a revelar essa essência mais profunda, isso vem através do estudo da Hassidut, dessa parte mais profunda. E a gente falou que o Baal Shem Tov, ele foi um divisor de águas de antes da época do Baal Shem Tov para depois. O Baal Shem Tov fez um trabalho muito, muito, muito especial no mundo, né? Ele trabalhou para revelar nesses três assuntos: povo de Israel, Torá e Deus, né? Ele revelou, ele trouxe à tona em todos os lugares, né? Como, por exemplo, Deus se encontra em cada detalhe da criação. O Baal Shem Tov que inovou a filosofia da Ashgacha Pratit. O que quer dizer Ashgacha Pratit? Providência divina individual, como Deus faz acontecer cada detalhe da criação. Hashem faz com que cada detalhe da criação aconteça daquela forma. Certo? Quer dizer, ele revelou aquilo que você não via, ele revelou o que estava oculto, como Deus se encontra em cada detalhe do mundo, em cada detalhe da criação. Até que ele deu o exemplo para os alunos, vocês estão vendo que essa árvore tem várias folhas, e um vento levou uma folha, eles foram atrás, né, até que de repente essa folha caiu em cima de um inseto que protegeu ele do sol, né? Então ele falou, Deus ele controla cada detalhe da criação. A gente não tem nem noção do que significa isso, quer dizer, e ele revelou como Deus está presente em cada detalhe da criação. Isso foi o que ele quebrou a diferença do oculto para o revelado. Ele trouxe Deus revelado e explicou como ele está, ele mostrou como ele está em cada detalhe. Depois ele revelou a alma do judeu, ele mostrou como cada judeu tem a mesma essência, que é uma parte de Deus mesmo, que a gente está falando agora, que é essa essência, né? E que não faz diferença um grande estudioso que está ligado e conectado com espiritualidade, com a reza e com o estudo, para um judeu simples, que nem sabe estudar. Certo? E ele mostrou como muitas vezes até num judeu simples isso se expressa e se revela mais forte do que num judeu estudioso, porque quando ele serve Deus, ele serve com toda integridade, com toda a pureza, com toda a verdade. Ele se dedica a Deus. A gente contou algumas histórias relacionadas a isso, e o Baal Shem Tov mostra como cada judeu, a alma dele é especial. Né? Ele revelou aquilo que estava oculto até a época dele. Depois, o terceiro ponto, na Torá, ele mostra como cada detalhe da Torá, isso faz parte da essência de Deus. Não só quando fala das partes mais especiais da Torá, por exemplo, o Shema Israel, que é a reza básica do judeu, ou outras passagens, mas ele fala como cada detalhe da Torá, não importa onde que for da Torá, isso está falando da essência de Hashem. Isso que o Baal Shem Tov fez, a revolução que ele fez, ele trouxe essa revolução da Hassidut. A Hassidut geral, o movimento hassídico, quem fundou foi o Baal Shem Tov, e óbvio que isso não é obra de um ser humano, isso com certeza é algo divino, que o Baal Shem Tov foi o meio para revelar isso, mas óbvio que isso foi uma revelação de Deus,
E o Baal Shem Tov foi aquele sábio, aquele líder que trouxe isso à tona, ele que revelou tudo isso, mas é uma revelação divina aqui. Muito bem. Agora, vamos entender o que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o autor do Tânia, que hoje é o Yom HaHilula dele, o que ele acrescentou sobre o Baal Shem Tov? Né? Qual foi a novidade que o Alter Rebbe trouxe sobre o Baal Shem Tov? O Alter Rebbe fundou a Hassidut Chabad, assim chama, Hassidut Chabad. Tá? O que significa Chabad? Chabad é um acróstico de 3 faculdades intelectuais: Chokhmah, Binah e Dat. A gente vai falar depois. Chokhmah é sabedoria, Binah é entendimento, Dat conhecimento. Tá? Ou a primeira letra de cada um desses em hebraico forma Chabad. Chokhmah, Binah, Dat. Ok? O que o Alter Rebbe acrescentou sobre tudo isso, sobre o que o Baal Shem Tov tinha revelado? Então, aqui começa, na verdade, é o seguinte: o Baal Shem Tov revelou aquela essência mais profunda que nós temos. Ele trouxe isso à tona, tá? O ponto é assim, na verdade, essa essência que nós temos, que isso, quando isso se revela, o judeu está pronto a se entregar totalmente para Hashem. Não tem, aí ele não pensa em duas vezes, ele está totalmente dedicado totalmente para Deus, certo? Por exemplo, só para ilustrar um pouquinho, para mostrar como isso está acima de intelecto, acima das emoções da pessoa, né? Então, havia uma época na Rússia, onde na época antes do comunismo, na era dos tsaristas, o czar, que eles fizeram um decreto contra a comunidade judaica, que se chamava cantonismo. Que representava esse decreto? Eles raptavam crianças judias com 4, 5 anos de idade e tirava a força dos seus pais e levava para dar uma educação totalmente russa, uma educação totalmente laica, nada a ver com o judaísmo. Por que ele fez isso? Porque ele falou, olha, os judeus nunca se entregam para o país, porque eles estão muito conectados à fé deles. Então, vamos fazer alguma coisa. Então, ele tirava crianças pequenas, né? E dava totalmente uma educação russa, etc. E quando cresciam, eles já iam direto para o exército russo e serviam no exército. Esse era o decreto terrível que foi feito contra a comunidade judaica. Então, aconteceu, eu vou contar um caso, mas tiveram muitos casos, tá? Que um desses, ele foi raptado, recebeu uma educação russa, e aí ele cresceu, já fazia parte do exército, e obviamente, se ele não foi ensinado o judaísmo, ele estava totalmente afastado, ele não fazia nada. O que ele já podia fazer? Ele não tinha culpa. Não? Então, mas ele não fazia nada porque ele foi educado assim, né? Contra a vontade dele. Quer dizer, tá bom. Eles sabiam que eram judeus, todos esses cantonistas sabiam que eram judeus, mas eles não viam vínculo nenhum com o judaísmo, porque na prática eles não aprenderam nada, e toda a educação que eles tiveram foi uma educação totalmente anti-religiosa, laica, e nada a ver com o judaísmo. Tá bom? Então ele estava uma vez com seu grupo, seu batalhão do exército, eles tinham uma noite de folga, né? E normalmente os russos, eles gostam de beber um pouquinho, né? Então na folga eles iam lá no bar e iam tomando uma, outra, e ele estava junto também, aproveitando, tomando, e eles estavam fardados. Naquela época o czar, ele tinha um costume de vez em quando se entrar no meio da população como um civil, sem que ninguém percebesse que era o czar, e se infiltrar para ver o que as pessoas estão falando, né? E justo o czar estava naquele bar onde os soldados
do batalhão que estavam agora em folga, eles estavam tomando, se divertindo, e o czar estava lá também, ninguém sabia que era o czar, tá bom? Aí, um a um foi indo embora, aí quando sobrou aquele judeu, cantonista que estava lá, ele ia embora, aí o dono do bar falou, não, você não vai embora, todos os seus amigos estavam aqui, comeram, se divertiram, beberam, e ninguém pagou um centavo, agora, desculpa, você vai ter que pagar. Ele tirou os bolsos assim para fora, falou, não tenho nada aqui comigo. Aí ele não sabia o que fazer, sabe? Ele falou, tá bem, sabe o quê? Eu estou com minha espada aqui, que faz parte pega a minha espada como garantia, eu vou lá entre meus amigos e vou arrecadar de todos, e sei lá, amanhã, depois eu trago o dinheiro e você me devolve a espada. Ah, tá bom, agora sim tudo bem. E aí o czar estava vendo tudo. E aí ele, como quem não quer nada, falou, de que batalhão você é? Ah, que coisa, os outros saíram, sabe, como quem não quer nada. Ele falou, do batalhão tal, tá. Muito bem, ele voltou para o seu batalhão e bem cedo de manhã, eles são acordados, de repente, todo o batalhão. E o que acontece? Por que eles foram acordados mais cedo? Porque o czar vai fazer uma inspeção. E todos sabiam que o czar era super... O cara era super rígido. Se tivesse se um pelinho, se um botão não estava polido no uniforme, era tão grave para ele que ele podia mandar para a prisão ou pior que isso. Ok? E aí o que acontece? De repente, esse judeu, ele acorda e com a notícia que o czar vai fazer a inspeção, ele ficou desesperado. O que eu faço? Imagina, se um botão não polido já é um motivo para sei lá o quê, imagina se eu estou sem a espada. Então ele foi rápido buscar algum pedaço de madeira para disfarçar, e ele colocou na bainha dele lá dos tojos, ele foi assim bem preocupado. E aí todos os soldados estavam assim, um do lado do outro, e o czar estava olhando dos pés à cabeça cada um. Aí quando chegou a vez do judeu, ele passou, o czar olhou, não falou nada. Quando chegou no soldado do lado do judeu, ele falou, olha, você tem um pelinho aqui no seu uniforme, como você ousa se vestir assim? Você faz parte do exército russo? Aí ele falou para o judeu, pega a sua espada e mata ele. Aí o judeu, o que ele vai fazer agora? Ele falou, czar, com certeza, realmente o senhor tem razão, etc. Se alguém não faz certinho, ele merece, mas se realmente ele não merece morrer, que minha espada se transforma em madeira. Aí ele pegou, aí todo mundo viu uma madeira e todos os caras ficaram assim. Ele não tinha ainda falado para os caras que ele tinha. Bom, aí o czar olhou assim, não falou nada, continuou a inspeção. Depois que terminou a inspeção, mandou chamar ele. Aí ele falou, olha, saiba você que quem estava ontem no bar era eu. Tá? E eu vi o que você fez. Eu vi que você deixou sua espada lá. Mas gostei da sua perspicácia, da forma que você dá. Aí o czar começou a colocar o olho nele e falou, ok, não vou fazer nada. Ao contrário, ele subiu ele de nível e viu que ele era muito inteligente. E aí ele começou a subir de nível após nível. Ele encontrou graça nos olhos do czar. E ele começou a subir nível após nível. Até que um belo dia, ou um não tão belo dia, o czar veio até ele e falou para ele, olha, eu estou vendo que você é uma pessoa especial e eu quero te condecorar, quero agora te fazer subir ao nível mais alto que tem, que é o conselheiro particular, porque ele viu que ele era muito inteligente, mas para você assumir esse cargo, você tem que se converter ao cristianismo. Aí, tudo bem? Aquele judeu, na prática, ele nunca teve educação judaica, ele sabia que ele era judeu. Aparentemente, ele falou, tá bom, tudo bem. Então, daqui 3 dias, a carruagem real vai passar, pegar você, para você levar você lá na igreja central lá de Petersburgo, era a capital na época, para fazer todo o processo lá. Tá bom.
aí, quando ele estava no caminho, ele estava em Petersburg, futuramente era Leningrado, depois mudou o nome no comunismo, né? E aí ele estava indo para lá, e de repente, você vê uma coisa na cabeça que, peraí, eu sou judeu, alguma coisa. Ou ele lembrou da mãe dele, gritando, quando tiraram ele da casa, lembra que você é judeu, não sei, alguma coisa. E ele tentou esquecer, mas isso não deixava ele em paz. E quando ele estava passando em cima de uma das pontes, que tem muitas pontes nessa cidade, Petersburg, ele abriu a carruagem e pulou no rio e morreu. Morreu como judeu. Não, tinha que fugir nadando. Morreu como judeu. Aí, o que acontece? Como explicar isso? O cara nunca teve uma educação judaica. Ele nunca... Ou seja, ele não tinha nada fundamentado dentro dele sobre judaísmo, que ele estudou, aprendeu, nada. Certo? Mas um judeu, ele carrega dentro dele essa faísca, essa essência divina, essa fagulha divina que está dentro dele e que nada no mundo vai tirar isso dele. Que isso transcende o intelecto, transcende todas as coisas, isso está acima, não é uma coisa lógica, mas quando isso se revela, um judeu, ele não pode fazer nada contrário, ele quer se dedicar totalmente a Deus, ele está unido com Deus de uma maneira forte e absoluta, não tem como ser, certo? E aí, aqui é um exemplo, dentre vários outros exemplos, que você vê que isso é algo que totalmente está acima da lógica, da razão, né, do sentimento, isso é algo muito profundo que está lá dentro. Normalmente o eu animal é aquele que tá revelado para a pessoa, então a pessoa é egocêntrica, todas as características negativas que a pessoa tem. Mas quando isso se revela, então a pessoa ela chega numa percepção assim de conexão com Deus tão forte, tão profunda que não pode ser diferente. E ele está pronto até às últimas consequências para não fazer nada que comprometa o judaísmo dele. Quando chega nessa percepção. Então foi isso que se revelou. Então é essa faísca que a gente está falando, que o Baal Shem Tov revelou, e que cada Yehudi carrega. Talvez não está revelado, mas quando isso se revela, isso é realmente a nossa verdadeira e mais profunda essência de um judeu. Tá? Muito bem, é isso que o Baal Shem Tov fez. Só que acontece, o que a Hassidut Chabad acrescentou sobre tudo isso? Na verdade, essa essência, ela existe dentro de cada um, isso que foi revelado pelo Baal Shem Tov. Mas na prática, ela não está revelada, ela pode se revelar em momentos raros na vida. Não é a cada momento que isso se revela. Em momentos, sei lá, por exemplo, muitos judeus, quando chegam no Yom Kippur, na sinagoga, que é o dia muito especial, um dia propício para revelar essa essência, então, de repente, muitos judeus que, no decorrer do ano, eles não estão, de maneira revelada, ligada ao judaísmo, não estão praticando os mandamentos, preceitos, mas quando chega nessa hora no Yom Kippur, principalmente no final do Yom Kippur, desse dia tão sagrado, de repente o cara está gritando Shema Israel como se fosse o rabino mais sagrado e elevado que existe. Shema Israel, como, né? O cara está... De onde veio isso? Será que isso não é hipócrita? Talvez o ano inteiro ele não tem nada a ver com isso, de repente agora? Não é hipócrita. Isso é o que ele é de verdade. Só que no dia de Yom Kippur isso se revela. Essa essência se revela, então ele está pronto a tudo. Certo? É uma inspiração muito profunda dentro do ser judeu que se revela. Então, momentos raros isso pode acontecer. Só que isso não é algo constante. É algo que existe, mas não faz parte do dia a dia de um judeu. Tá? Só qual que é a proposta da Hassidut Chabad? A Hassidut Chabad, na verdade, é trazer essa essência, fazer com que ela permeie também a parte revelada da pessoa, intelecto e emoções. A gente sabe que intelecto e emoções são forças que estão conectadas ao nosso dia a dia. Tudo que você faz na vida, cada coisa que você sempre está envolvido com intelecto, com emoções, né? O seu dia a dia é assim, intelecto e emoções,
né? E então todo o que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, que hoje é o dia especial dele, ele acrescentou sobre o Baal Shem Tov, a Hassidut geral, é que esse ponto mais profundo no âmago de cada Yehudi tem que vir à tona de maneira constante, não só em momentos raros da vida, mas que isso tem que permear também ao intelecto da pessoa. Isso tem que fazer com que o Baal Shem Tov, por exemplo, ele não explicou na mente, no intelecto, como funciona essa essência. Essa essência, quando ela se revela, então o intelecto fica de lado, as emoções ficam de lado, e a pessoa, ou seja, essa essência é tão forte que anula o intelecto, emoções, ou seja, o intelecto e emoções não participam do processo, né? Eles estão totalmente submissos, né, perante essa força tão grande e profunda que se revela. Só que todo o assunto do Hassidut Chabad é fazer com que essa essência permeie o intelecto, que ele desça ao nível do intelecto, e que o intelecto entenda, ou seja, qual que é a característica do intelecto? É entender, né? Ou seja, que ele use a sua natureza, que é entendimento, né? Compreensão, e que ele entenda que essa essência também chegue no intelecto, e o intelecto também faça parte do processo. E não só isso, as emoções também, amor e temor, que a pessoa traga essa essência dentro do seu eu mais revelado. Então existe esse conceito no Tânia, existe a Mahut, Astumá. Mahut é a essência oculta, que é essa chama, essa faísca, essa fagulha divina que o Baal Shem Tov revelou, e que nós temos e que pode se revelar a cada momento, em certos momentos da vida. Isso é chamado Mahut Astumá, é a essência oculta, e nós temos a nossa essência revelada. Qual é a essência revelada? É intelecto e emoções. Porque intelecto e emoções faz parte da essência? Faz parte da essência, porque é o que nós somos também. O intelecto faz parte de nós, as emoções também fazem parte de nós. É o que nós temos, mas é um nível da alma que está mais revelado. Ou seja, o intelecto é algo que eu estou constantemente usando. Cada coisa na vida eu procuro trazer ao meu entendimento, ou seja, eu aciono minha capacidade intelectual. São forças, faculdades que eu uso e que está revelado. As emoções, tudo que eu faço na vida, invariavelmente envolve minhas emoções, está conectadas às minhas emoções, certo? Então são forças reveladas da pessoa. Então o primeiro Rebbe, ele na verdade, toda a proposta é trazer essa essência no nosso mundo revelado, fazer com que essa essência permeie também o intelecto, que o intelecto, usando a sua característica que é entendimento, que ele também seja permeado por essa essência, ou seja, no nível dele, do entendimento, que as emoções, usando os sentimentos, que você também comece a sentir essa essência mais profunda. Sim? Como tem um grande Hassid chamado Rashbatz. Ele era, na época do Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe, e ele era um grande Hassid, ele não era antes do Hassid, né? E tem toda a história dele, que ele de repente conheceu os discípulos do terceiro Rebbe e ficou vidrado, falou, olha como essa linha é uma linha especial. E aí ele começou a se apegar ao caminho da Hassidut, só que naquela época havia uma oposição muito grande, então aí bateram nele, ele apanhou, e teve toda uma história. Mas de qualquer forma, ele estava na época do Tzemach Tzedek, que é o terceiro Rebbe, na época do quarto Rebbe, e ele foi um dos professores do quinto Rebbe e também do sexto Rebbe anterior. E ele fala assim, que a Hassidut do Baal Shem Tov, o que o Baal Shem Tov deu? O Baal Shem Tov deu a matéria-prima, tá certo? Ele deu o linho. E o que o primeiro Rebbe fez? Ele costurou a camisa, ou seja, ele pegou a matéria-prima que o Baal Shem Tov fez e disso ele fez uma camisa. Quer dizer que ele pegou a essência que o Baal Shem Tov revelou
e trouxe isso numa forma de medida, como uma camisa que é feita sob medida, no tamanho da pessoa. Quer dizer, o Alter Rebbe trouxe isso ao intelecto medido, que o intelecto do ser humano é limitado, mas ele trouxe isso ao que o intelecto possa compreender toda essa essência e também os sentimentos. Então, é muito interessante a gente ver, agora, seguindo esse texto, talvez é interessante que nos ajuda também a entender melhor isso. Esse texto é uma análise profunda do portal Hakdamah, do livro do Tânia. Isso é a introdução do Ram, a obra fundamental do Hassidim do Chabad, escrita pelo Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Esse é o Alter Rebbe, é o primeiro Rebbe. O texto explica a transição da abordagem do Hassidismo no geral, do Baal Shem Tov, certo? Para a abordagem específica de Chabad, focando em como transformar o ser humano de forma duradoura. Porque todo o assunto de Chabad é que isso passe a te transformar. Agora, realmente, quando você é como algo que você conquista na vida, uma coisa que você se esforçou para conquistar, aquilo é seu. Você se transformou, você se refinou, tá certo? Agora, aquilo que você tanto lutou para conquistar é seu. Ninguém vai te tirar. Não é como, por exemplo, uma pessoa, ela está querendo rezar para Deus, mas com muita inspiração, né? Então tem duas formas: ou que de repente cai nela um momento especial, de repente ela sente uma inspiração, é como se fosse um presente divino, e naquele momento ele sentiu uma inspiração, e aí ele rezou de uma maneira muito especial, pensando em Deus, se elevando. Isso é uma forma. Mas essa forma, quando ele recebe de presente, não é dele. Quando acabar essa inspiração, acabou, ele não vai conseguir mais rezar daquela maneira, certo? Agora, em contrapartida, uma outra pessoa que está trabalhando de maneira fundamentada para se refinar, para se elevar, ele está pouco a pouco, passo a passo, cada vez ele começa a se inspirar um pouquinho mais na reza, a entender melhor e a se aprofundar. Isso é um trabalho lento, que talvez demore muito, mas tudo isso que ele está fazendo, isso passa a ser o nível dele. Então, de repente, o cara chegou num nível que a reza dele ele consegue fazer com uma inspiração assim, que muito especial, né? Isso é dele, ninguém tira dele, porque ele conquistou, ele lutou para alcançar isso. Passou a ser algo duradouro, é dele, certo? Não é igual um presente que ele recebe, que ele só tem quando ele recebeu, depois que não passou a inspiração, acabou, ele não sente mais nada. Mas alguém que se esforçou para alcançar um certo nível e conseguiu chegar naquele nível, isso passou a ser dele, ele é o nível dele. Isso passa a ser algo duradouro. É isso que o Chabad está. Esse é todo o ponto do Chabad. Transformar o ser humano de forma duradoura. Abaixo, apresenta os conceitos fundamentais explicados e fundamentados. Tá, conceito de romper barreiras, Pritzah. O texto começa descrevendo a revelação do Baal Shem Tov como um evento que rompeu o limite. Baal Shem Tov rompeu o limite. Que limite ele rompeu entre o que é revelado e o que é oculto? Né? Como a gente falou no começo da aula. Quer dizer, Deus é oculto. Antes Deus era oculto, né, no mundo. E de repente o Baal Shem Tov mostrou como Deus está revelado, como cada detalhe da criação tem a mão divina. Né? E ele mostrou para os alunos como isso é assim. Então, ele trouxe à tona, ele revelou aquilo que estava oculto. Ele quebrou, ele rompeu aquela barreira que havia entre o oculto e o revelado. Né? Fundamento, o que seria? Antes dele, a espiritualidade era vista como algo separado do mundo material. Baal Shem Tov revelou que a essência de Deus está em tudo. Ok? Antes dele, parecia que você não vê a essência, então parece que Deus não está aqui. Certo? O Baal Shem Tov veio e revelou que Deus está a essência dele está em cada detalhe. A limitação. O texto aponta que, embora o Baal Shem Tov tenha revelado a divindade, essa revelação era transcendental. Tá? Ou seja, isso que o Baal Shem Tov revelou é algo muito forte, que transcende tudo. Ela inspirava a pessoa, mas não entrava no intelecto humano de forma explicada. Ou seja, o que o Baal Shem Tov revelou era aquela essência que transcendia. Quer dizer, a pessoa, quando revelava aquela essência, ela estava pronta para tudo, mas isso não chegava no intelecto. O intelecto era anulado. A pessoa anulava seu intelecto. Era uma fé que atropelava a lógica, mas não a refinava. Tá certo? Quer dizer, ele anulava a lógica. Não tem lógica, não tem intelecto, agora o intelecto fica de lado,
E agora o que prevalece é aquele sentimento de conexão com Deus, acima de tudo. Mas aqui não participou disso nem o intelecto, nem a lógica, nada. Tá certo? Isso era no Baal Shem Tov. A metáfora do linho e da camisa, o Rashbat, usa uma analogia brilhante para diferenciar as fases do Hassidismo. O linho, Baal Shem Tov, é a matéria-prima. A essência está lá. Mas ainda não é uma vestimenta que o homem pode usar confortavelmente no seu dia a dia intelectual. Ou seja, a essência está lá. Mas ele não pode usar isso ainda no dia a dia. Não é algo que... Porque aqui estamos falando só da matéria-prima. A camisa já é Chabad, que é o primeiro nome. É o linho processado, tecido e moldado. Chabad pega a luz infinita da fé, tá? E a costura dentro das medidas do intelecto humano. Chokhmah, Binah e Dat. Tá certo? Estão conseguindo pegar? Não? Quer dizer, ele traz aquela fé mais profunda no nível do intelecto. Quer dizer, ele limita aquela fé no nível do intelecto. O que você ganhou? Que agora isso faz parte de mim, da minha pessoa. Ou seja, Deus, aquela essência, permeou o meu ser. Antes do Baal Shem, antes do Chabad, do Alter Rebbe, então, aquela essência, ela era transcendental, ela se revelava de uma maneira que a pessoa em si se anulava totalmente, tá certo? Mas todas as forças da pessoa não participavam desse processo, certo? Agora, o que o Baal Shem Tov fez, é como que ele fez, o Alter Rebbe fez a camisa, como agora ele fez a limitação do intelecto, agora essa essência pode entrar na limitação do intelecto. O dilema do ladrão no túnel. Isso é um exemplo que é dado sobre a fé. É um exemplo extremo. Esse é um conceito clássico do Talmud, citado no texto para ilustrar a fé periférica. A fé periférica é que a fé só por fora, né? O conceito: um ladrão prestes a roubar reza a Deus para que tenha sucesso. Acontece isso? Acontece. Né? Que o ladrão está rezando para Deus para ele ter sucesso no roubo dele. Né? Ele tem fé? Tem, ele está rezando para Deus. A contradição. Se ele acredita em Deus, deveria saber que Deus proibiu roubar. Né? Quer dizer, ele tem fé, mas a fé dele, ela não desceu ao nível da pessoa, ao intelecto, às emoções. Então, por isso, ele está pronto ele tem fé, mas ele está pronto a roubar, porque essa fé ficou só em volta, por fora. Não fez parte dele, porque se essa fé descesse no nível da pessoa, a pessoa, ela não ia roubar, ia combinar com a fé, certo? Então, se essa fé descesse no intelecto, na realidade dessa pessoa, nas emoções, então essa pessoa não iria roubar, ok? Agora, por que ela rouba? Não é que ela não tem fé, porque senão ela não rezaria para Deus. Ela tem fé, só que essa fé está muito por fora, envolvente. Ou seja, não desceu ao nível real dessa pessoa, está por fora. Fundamentação. Isso prova que a fé pode existir na alma, mas estar fora da imagem, da consciência prática. A fé não penetrou no seu intelecto e emoções, permitindo que ele haja contra o que acredita. Ele acredita em Deus, mas ele está agindo contra Deus. Por quê? Porque a fé não entrou dentro dele, está só fora. O objetivo de Chabad é evitar que o judeu viva essa dualidade. Esse é Chabad. Chabad é fazer com que a fé penetre na pessoa e faça parte realmente do que é a pessoa. Está entendendo? E assim, isso vai ser duradouro, isso vai ser aquilo que a pessoa conquistou, vai ser dela, né? Que não vai ser uma coisa abstrata, que de vez em quando se revela, e aí quando se revela, você está pronto a tudo, tá? Mas a fé vai descer ao nível da pessoa. Tá? O caminho longo que é curto, esse é o conceito central do Tânia. Lembra que a gente falou o caminho longo e curto, que é um caminho mais difícil? Esse é um método da Hassidut Chabad, que ele escolheu o caminho mais difícil, tá? Mais o que é efetivo. Isso que a gente falou antes. Esse é o conceito central do Tânia, baseado em uma passagem talmúdica sobre o caminho para a cidade.
A gente falou quando o exemplo do sábio do Talmud, que ele queria ir para Jerusalém, e tinha dois caminhos, as crianças que estavam lá falaram, esse é o caminho curto e longo, esse é o longo e curto. Aí ele foi por curto e longo, aí parecia que ele estava do lado de Jerusalém, estava muito próximo, mas na prática nunca chegava, não entrava. E quando ele chegou lá do lado, de repente ele não conseguiu entrar, não tinha como entrar, tinha um muro na frente, sei lá. Aí ele voltou e falou, mas esse caminho não chega. Ele falou, esse é o curto não, mas tem o longo e curto. O longo e curto é um caminho muito mais longo, com curvas e com dificuldade, etc. Mas esse caminho longo que a pessoa precisava passar muito mais tempo, se esforçar muito mais, mas finalmente quando ele chegava no portão e ele entrava na cidade, era efetivo, né? O caminho curto e longo seria focar apenas o curto e longo, né? Que não é o Chabad. Seria focar apenas na ação, comportamento ou em emoções superficiais, tá? Então, para fazer isso só em ação, se você focar só na ação ou só em emoções superficiais, parece rápido, né? A coisa vai mais rápido, não precisa de tanto esforço, vamos fazer o que precisa fazer, só se dedicar na ação. Mas como não houve mudança na mentalidade, a pessoa volta aos seus velhos hábitos, assim que a inspiração passa. Acabou a inspiração, ela volta a ser quem ela é, não mudou, porque ela só está mexendo, ela só se comprometeu em fazer as coisas. Folha de palha, muito bem. Que a pessoa fazer é fácil, vamos dizer, mas se modificar que é difícil. Toda a proposta acabada é modificar a pessoa, é trabalhar a pessoa, transformar a pessoa. Esse é o caminho mais difícil, é muito mais difícil, mas é efetivo. Quando a pessoa consegue fazer, acabou, isso nunca para, nunca cessa, tá certo? A pessoa volta aos velhos hábitos assim que a inspiração passa. É curto no início, porque é fácil, é fazer. Se você se compromete só a fazer, é fácil. Ou só emoções externas, mas longo porque nunca termina. Você nunca chega lá, né? O caminho longo e curto, que aí sim é o Chabad, é o caminho da meditação intelectual. Você está percebendo? Meditação intelectual, que você precisa meditar, refletir. Não é uma coisa que vem fácil, é uma coisa que você precisa se esforçar. É longo porque exige anos de estudo, esforço mental e introspecção. Ok? No entanto, é curto porque, uma vez que o intelecto realmente entende a grandeza de Deus, a mudança emocional é real, interna e permanente, né? A pessoa não precisa mais lutar contra o desejo, ela simplesmente deixa de desejar o que é contrário à verdade, naturalmente, porque ela trabalhou tantos anos para isso, ela conseguiu se moldar, se refinar. Então agora, naturalmente, ela não vai querer ir contra, ela não vai querer fazer o que é contrário a Deus. Entendeu? Isso vai ser por isso que é curto no final. É longo porque para você chegar nessa mudança é muito difícil. Você tem que trabalhar com você, né? Mas quando você chegou, acabou. É fácil, aí ficou fácil. Tudo. A diferença entre Chabad e outras abordagens, Mussar e Polônia. Existe Hassidut da Polônia, que é a Hassidut geral, não Chabad, né? Que o Baal Shem Tov fundou a Hassidut, o Hassidismo, e disso tinha um Magid, o sucessor do Baal Shem Tov, que ele tinha vários alunos. Cada aluno do Magid criou uma dinastia hassídica. Então, o primeiro Rebbe de Chabad, ele criou o Chabad. Então, Chabad é diferente do que todas as outras dinastias hassídicas, que é chamado da Polônia. Tá? Então, vamos ver. Que as outras dinastias hassídicas é um caminho curto e longo. E o Mussar também. O Mussar é aquele caminho que a gente falou, a gente tinha abordado na outra aula, que eles lidam só com os sintomas. Então, você está com raiva, então eles explicam como é ruim ter raiva. É curto, é fácil. Você mexe só naquele detalhe, mas não houve mudança. Você não chegou você não chegou a trabalhar a causa. Entendeu? Então aqui, a diferença de Chabad e outras abordagens da Polônia. O texto faz uma distinção técnica entre os 3 métodos de serviço espiritual. Mussar, a ética, foca em lutar contra falhas específicas de caráter. Tá? O texto diz que isso é insuficiente porque não atinge o ponto central da alma, ou seja, não chega na causa. Só tratar dos detalhes
dos desvios de conduta, de caráter, você não chega na causa, você trata só o sintoma, certo? Você procura controlar para eu não ter mais raiva, me controlar a cada momento para eu não ter raiva, por exemplo, certo? Hassidismo da Polônia, que é a Hassidut geral, não Chabad, foca muito no apego ao tzadik, o mestre espiritual, e na alegria externa. Tudo que é mais complicado, eles deixam na mão do Rebbe, a Hassidut não Chabad, certo? Então, é fácil, não precisa lidar com coisas difíceis, deixa os difíceis para o Rebbe faz por nós. Então é muito curto, mas na prática, na hora do vamos ver, você não conseguiu modificar você nada, então você nunca vai chegar. Não é porque o Rebbe que fez por você, então você é como o cara que está sendo levado no mar por alguém que está salvando ele. Então, enquanto o cara está levando ele, ele está salvo, tudo ótimo, tá certo? Mas se o cara soltar ele, acabou, né? Ele não vai chegar lá. Enquanto que seria Hassidut Chabad? É o cara que estudou e treinou para nadar sozinho. Tá certo? Então, por mais que talvez ele não consiga, não é o grande nadador maior, mas ele consegue se salvar, ele lutou, foi muito mais difícil chegar no nível que ele está do que o outro que não fez nada, tá certo? Mas ele é efetivo, porque você vai te ajudar, né? Se você está numa situação dessas, que você caiu no mar, você vai saber pelo menos se salvar, conseguir se salvar. Então, os Hassidim da Polônia, é como que eles se apoiam no Rebbe. O Rebbe faz por eles. Então é fácil. Não precisa aprender, não precisa modificar nada. O Rebbe se preocupa. Mas se o Rebbe soltar, ou chegar na hora, vamos ver lá em cima, acabou, não tem nada. Certo? Então, ao pego o tzadik, e na alegria externa, Chabad argumenta que o esforço deve ser individual. Cada um tem que se esforçar. O tzadik ajuda, mas você deve fatigar o seu próprio cérebro. O tzadik pode até te ajudar, te mostrar um caminho, mas você tem que ir atrás, você tem que trabalhar com você mesmo. Chabad, o foco é a guiar, o esforço pessoal. A divindade deve ser entendida pelo próprio intelecto da pessoa. A mudança de alguns %, a parte final aborda o desânimo. Se o caminho é tão longo e o objetivo é ser tzadik, alguém sem desejos negativos, por que tentar se parece impossível? Na verdade, tudo isso que a gente está descrevendo é como a pessoa vai ser um tzadik. A descrição de tudo isso, que Chabad chega na essência, tudo isso, e você trabalha consigo mesmo, e você consegue trazer aquela essência que o Baal Shem Tov revelou, você consegue trazer isso na sua realidade, no seu intelecto, nas suas emoções. Tá? Então isso seria a descrição de um tzadik. Um tzadik é uma pessoa que já não tem mais a alma animal, ele já acabou. Então, quem de nós suspeita que a gente conseguiria chegar nesse nível? A gente nunca conseguiria chegar nesse nível. Não. Estamos muito longe. Então, para que tudo isso? Será que não seria tudo isso que ele está descrevendo? Não é uma coisa muito fora da realidade? Porque realmente é muito difícil, não dá. E a gente vai ver que tzadik você não consegue ser. O máximo que você consegue ser é um Benoni. Mesmo para ser um Benoni, que é um nível intermediário, que é aquele que tem autocontrole total, também é muito difícil. Tá? Então, para que tudo isso? Então ele fala, não importa. Se você segue essa metodologia, se você sabe que essa é a verdade, você tenta fazer de tudo para tentar modificar um pouco do seu ser, mesmo que do 100% você conseguiu modificar 5%, ou você conseguiu modificar 3%, já é um grande ganho, porque você mexeu com você transformou, tá? Então, já é, mesmo que você não chegou no fim, você não chegou no extremo que seria o ideal, ou seria o máximo, você não chegou, e você não consegue chegar lá, mas se você conseguiu mexer um pouquinho, isso já mudou toda a abordagem já mudou, você já está em outro nível, certo? Isso que ele fala aqui. A resposta do texto afirma que mesmo uma pequena mudança na consciência, mover um ponto, altera toda a realidade da pessoa. A anedota do líder da gangue serve para mostrar que uma vez que a verdade entra na mente, mesmo que um pouco,
o homem nunca mais consegue ser o mesmo. Ele perde a paz de viver na ignorância. O que é essa anedota que ele conta aqui? É que era um chefe de uma gangue que roubava e tudo isso. E uma vez ele encontrou um Chabad. Ele falou: olha, vocês acabaram com minha vida. Como assim? Ele falou: olha, eu era religioso, né? Eu seguia e larguei tudo, né? Meus amigos também eram religiosos e largaram tudo, mas eu, com um pouquinho de Tânia que eu aprendi naquela época, eu certeza, fazendo o que eu estou fazendo agora, eu não vou ter o mundo vindouro. Mas eu queria pelo menos aproveitar esse mundo aqui. E meus amigos que não estudaram Tânia, eram de outros lugares, que também largaram todo o judaísmo, pelo menos eles conseguem aproveitar esse mundo. Mas um pouco de Tânia que eu estudei, eu já percebo que nem isso eu não consigo, porque um pouco de Tânia mudou a perspectiva, mesmo que é um pouco, já mudou a perspectiva. Eu vejo que nem esse mundo eu tenho, eu não consigo, entendeu? Quer dizer que, mesmo, é um exemplo, que mesmo se você mudar um pouquinho, você já ganhou muito. Isso, Chabad, realmente exige muito da pessoa. Mas se a pessoa, pelo menos, se esforçar para um pouquinho se modificar, ela já ganhou tudo, ela já mudou, de um extremo para o outro, dos outros que... Está entendendo? Sim. Quer dizer que um pouco da influência que o Tânia fez no cara, já fez, pelo menos, ele perder que esse mundo, ele falou que não, eu já estou conectado, tipo, já me fez eu mudar a abordagem, né? Que um pouco que eu mudei a mim mesmo, já fiz perceber que esse mundo eu também não vou ter, largando tudo que ele largou e tudo, né? Tá, isso tudo termina falando Be'ezer Hashem Yitbarach, com a ajuda de Deus, que obviamente tudo que a pessoa faz, ela precisa da ajuda de Deus. Essas são as últimas palavras do Alter Rebbe do Página de Rosto, que muito mais ainda no nosso assunto, que a pessoa, com certeza, fazer tudo isso que a gente está fazendo, essa mudança interior, esse trabalho dentro de si, com certeza isso exige uma ajuda de Deus, certo? Para a gente conseguir interiorizar, permear a nossa essência dentro do nosso ser, fazer com que a essência nossa faça parte do nosso dia a dia, do nosso ser revelado, tá certo? Para que isso preencha todos os cantos da personalidade da pessoa. Isso, obviamente que isso necessita uma ajuda de Hashem para quebrar as barreiras entre a essência e o revelado, tá? E é isso, por isso que ele termina com as palavras, com a ajuda de Deus, tá certo? E isso agora terminamos a introdução do Tânia, tá certo? Todas essas aulas serviu para a gente entender a introdução do Tânia. Depois, Bezat Hashem, a próxima aula, a gente vai começar a próxima parte. Ainda não é o começo do capítulo 1, mas a gente vai começar a introduzir a introdução, que esse foi o ponto da página de rosto, seria o portal da entrada para o Tânia, o que a gente estudou. Aí tem a introdução, que é isso, a gente vai ver na próxima aula, e depois, logo a gente vai entrar também no capítulo 1, 2... Bitachon. Aqui é o portal do Tânia, mas é a mesma ideia. O portal é justamente a entrada. A entrada do mundo do Tânia a gente estudou, foram essas 4 aulas, e agora a gente vai começar logo a estudar o Tânia também com todos os detalhes. Bezat Hashem, que a gente tenha sucesso no nosso trabalho. Imagina.